Ash era um órfão que passou todos os anos da vida convencido de que não valia nada. Quando ele ainda era bebê, a mãe morreu congelada durante uma nevasca. Quem tirou ele daquele temporal impiedoso foi o chefe dos Elmheim. Os Elmheim, por sinal, são a casa marcial mais forte do continente inteiro, uma família que jurou suas lâminas à linhagem real e serviu como protetora dela. E bem no topo dessa casa está Rodrik Elmheim. Depois de arrastar aquela criança minúscula de volta da beira da morte, Rodrik assumiu o papel de pai dele. Crescendo dentro da mansão Elmheim, Ash era tratado como lixo o tempo todo porque as costas dele eram lisas. Porque nesse mundo, as asas são o sinal visível da magia e da força que uma pessoa carrega. Quanto mais brasões de asa marcados nas suas costas, mais monstruoso é o seu potencial. E como Ash não tinha nem um pingo de magia se mexendo dentro dele, todo mundo colou nele o apelido de Ou Sem Asas. Mesmo assim, ele se recusou a deixar a crueldade do destino esmagá-lo. Ele se enterrou no treino repetidas vezes, tentando ficar mais forte, se agarrando à ideia de que o esforço sempre é recompensado no fim, e por incrível que pareça, foi recompensado mesmo, só que de um jeito que ele jamais teria querido. Ele passou a vida inteira seguindo as instruções do pai ao pé da letra, fazendo exatamente o que mandavam. E o que ele ganhou com isso no final? Traição. O pai queria ele em um caixão. Junto com os outros filhos, ele finalmente encurralou o garoto em uma emboscada. Ash revidou com tudo o que conseguiu, mas com zero magia no corpo, não havia nenhuma chance realista de enfrentar aquele homem desprezível e aqueles irmãos podres. Eles imobilizaram ele e enfiaram uma lâmina direto no coração. Com o último fôlego, ele fez ao pai uma pergunta final. Por que criá-lo se matá-lo sempre foi o plano? E foi aí que a verdade veio à tona. O pai nunca quis ele por perto para começo de conversa, a única coisa que sempre importou foi roubar as 7 asas com que Ash nasceu. Agora que o roubo estava completo, era hora de jogar o garoto sem asas fora como lixo. Obviamente, Ash queria que Rodrik explicasse do que diabos ele estava falando, mas a única resposta que recebeu foram os irmãos esfaqueando ele até parar de se mexer, enquanto o pai simplesmente virava as costas e ia embora. Enquanto a consciência escapava, uma sensação congelante tomou conta dele e a coisa seguinte que ele percebe é que está vivo de novo. Ele está dentro do próprio corpo de bebê. Foi jogado de volta para a exata noite em que ele e a mãe estavam prestes a morrer naquela nevasca. A parte dolorosa é que a mãe já se foi, deitada morta na neve ao lado dele. Um instante depois, ele capta o som de uma escolta de cavaleiros vasculhando a área atrás da mãe dele, sob ordens de Rodrik. A missão deles é recuperar o bebê, e esse bebê é o nosso garoto. Tudo isso soa desconfortavelmente familiar para Ash. Ele lembra que na vida anterior contaram que ele foi encontrado numa noite de neve pesada. É isso que faz ele perceber que talvez tenha voltado mesmo no tempo. Entendendo o perigo em que está, o bebezinho começa a se arrastar pelo campo de neve. A magia vazando do corpo dele é o que impede que ele congele por completo. Arrastar um corpo tão pequeno pela neve é um trabalho brutal, mas a necessidade crua de sobreviver, somada à ideia de cair nas mãos de Rodrik de novo, dá a ele força de vontade suficiente para continuar avançando centímetro por centímetro. No fim, o corpo cede e ele apaga de exaustão. Pouco tempo depois, porém, um homem e a filha dele tropeçam nele, e graças a Deus, esse homem não é Rodrik, é o Visconde Hiried. O homem elegante se ajoelha e recolhe o bebê num abraço quente, sem entender como um recém-nascido foi parar aqui no frio. E então, ele nota uma coisa que abala ele até o osso. O sulco cavado na neve deixa óbvio que essa criança se arrastou por uma montanha inteira para chegar até esse ponto. É o tipo de coisa que ninguém nunca viu e deixa o homem se perguntando de onde essa criança pode ter vindo. Do nada, Ash acorda de susto depois de levar uma cutucada de alguém mais ou menos da idade dele. Acontece que tem um monte de criança amontoada em volta, todas esperando ele abrir os olhos. Agora que ele está consciente, cada uma delas agarra ele e começa a empurrar as outras, tentando tomar ele para si, praticamente soterrando o nosso garoto no meio do bolo. Meu chapa chega no limite e escapa do grupo inteiro num pulo. As outras crianças não fazem ideia do que acabou de acontecer, então saem correndo atrás dele. Sem querer, Ash dispara a magia que existe naturalmente dentro dele, o que lança ele direto pro alto e o deixa despencando de volta sem nada para amortecer a queda. Por sorte, o Visconde pega ele no ar e esse é o momento em que nosso garoto finalmente vê o rosto do homem direito, só para ficar destruído quando reconhece quem é. Esse é o irmão mais velho do Duque Rodrik, o Visconde Hiried. O coitado do moleque fica arrasado. Ele se arrastou por uma nevasca inteira só para ir parar em outro ramo da família Elmheim. Aqui vai um pouco de contexto sobre Hiried Elmheim. Ele é o homem que governa a casa do Visconde, uma linhagem secundária dos Elmheim. Hiried já foi considerado uma das asas gêmeas ao lado do irmão mais novo, Rodrik, os dois encarregados de proteger a família real. Mas em algum ponto do caminho, o Visconde Hiried supostamente morreu lutando numa guerra civil e é essa morte que jogou a casa do Visconde na ruína. Ver esse homem respirando e de pé bem na frente dele só cimenta a teoria de Ash de que ele voltou mesmo pro passado, embora cair na casa do irmão do inimigo dele seja uma reviravolta que ele nunca imaginou. A senhora da casa pega a criança estranha no
no colo. Esse bebê que acabou de se lançar pro céu com magia pura. Ela já suspeitava que ele não era um menino normal, e isso praticamente encerra o assunto. O Visconde concorda que a criança carrega uma quantidade enorme de poder, e as asas desenhadas nas costas dele são a prova. O moleque tem 7 asas nas costas. Quando o pequeno Ash processa que o garoto que todo mundo chamava de 100 asas na verdade carrega 7 delas, ele fica completamente pasmo. De repente cada peça se encaixa. Ele finalmente entende o que Roderick quis dizer naqueles últimos momentos. Na vida anterior, aquele desgraçado só salvou ele para poder arrancar as 7 asas que eram dele por direito de nascença. E o fato de Roderick ter passado anos debuxando dele e chamando ele de 100 asas faz o sangue dele ferver. Bem nessa hora, a senhora da casa se vira pro Visconde com uma pergunta curiosa, querendo saber o que ele pretende fazer com esse moleque. O Visconde responde com um silêncio gelado, e esse silêncio faz nosso garoto temer o pior absoluto. Ele já teve as asas roubadas uma vez e se recusa a deixar essa história se repetir. Mas em vez do pesadelo para qual ele estava se preparando, o Visconde responde com calor genuíno e declara que quer acolher o bebê como filho dele. Ele estende a mão e faz um carinho na criança recém-adotada como demonstração de afeto. Do jeito que ele enxerga, esse é um filhotinho frágil que ainda não sabe nada do mundo, um pássaro que não descobriu como voar. Então, até o dia em que essa criança conseguir subir ao céu com as próprias asas, o homem vai carregar a responsabilidade de criá-la. Os olhos de Ash se iluminam com essas palavras, porque ele consegue ouvir que o homem está falando sério em cada uma delas. No fim, o resto das crianças invade o cômodo, ainda caçando o nosso garoto. A mais velha delas diz em voz alta o quanto todas estavam preocupadas. Uma menininha se aproxima da mãe e pergunta qual é o nome dessa criança. A mulher ergue o bebê no ar exatamente como Rafiki erguendo o Simba e abençoa ele com o nome Aster. O nome representa uma nova estrela que acabou de nascer dentro da família, e com isso, 10 anos se passam. Lord Ired faz sua entrada triunfal na frente de uma mansão enorme que pertence ao Duque Roderick. Atrás dele vem o nosso garoto Aster, caminhando ao lado da irmã Alphen. Ela é aquela mesma Alphen doce que tinha a idade dele lá atrás, só que agora desabrochou em algo parecido com uma flor recém-colhida do jardim. Vamos falar do motivo pelo qual o Visconde e os filhos dele estão aparecendo aqui. O encontro da Dança das Espadas é um evento anual promovido pela Casa do Duque sob o estandarte Elmheim. Explicando de forma simples, é um evento social para nobres descendentes de casas guerreiras. Ele dá a todo mundo a chance de se misturar e construir novas conexões. E também é um campo de batalha de rivalidade, onde cada casa exibe os jovens espadachins que carregam o nome da família. Enquanto o Visconde Hirede e os filhos atravessam a multidão, fica óbvio que eles não são nem um pouco bem-vindos ali. As pessoas cochicham entre si, falando mal pelas costas. Todos estão confiantes de que o Visconde vai ser humilhado de novo, igual todo ano. E o que eles acham ainda mais engraçado é o fato de Hirede ter adotado um moleque qualquer, sem passado conhecido. Na real, só existe um motivo para todo esse desprezo. Aos olhos deles, a casa do Visconde não passa de uma mancha teimosa no nome polido dos Elmheim. Como é a primeira vez que Aster participa do encontro, ele ainda não conhece as regras do jogo. Então a irmã avisa para ele manter o pé firme e nunca deixar transparecer nenhuma rachadura. Quem parece fraco aqui é o primeiro a ser mastigado e cuspido fora. O tremor nas mãos da irmã é o que faz Aster perceber o quanto a posição da família do Visconde é frágil de verdade. E isso, claro, é exatamente o motivo pelo qual o Visconde Hirede trouxe ele junto. Ele queria que o garoto visse com os próprios olhos onde a família do Visconde está dentro do nome Elmheim. Talvez captando isso, ele pergunta ao filho adotivo se a decadência deles o decepciona. Em vez disso, meu chapa responde com entusiasmo total sobre a situação em que estão metidos. Aster não é masoquista nem nada, mas ele está estranhamente curtindo a recepção congelante que receberam. Esse entusiasmo diverte o Visconde e o deixa tranquilo, feliz de ver o filho olhando para frente em vez de para trás. Porque a questão é a seguinte: na vida anterior de Aster, ele também foi rotulado como a desgraça da família Elmheim, e a reputação que ele carregava naquela época faz isso aqui parecer coisa de criança. Voltar para esse lugar não desperta nenhuma lembrança boa porque nenhuma existe. O que Aster está ansioso para fazer é criar lembranças novas em folha, lembranças que vão doer em algumas pessoas e ser hilárias para ele. Afinal, ele não é mais o rejeitado que era. Ele tem as 7 asas agora, o que é mais do que suficiente para destruir os 2 pirralhos do Roderick. Dessa vez, ele está pronto para fazer a estreia espetacular que sempre mereceu. Corta para a arena, onde 2 competidores já estão se pegando. Numa era em que toda criança sonha em virar cavaleiro, você precisa abrir caminho na unha para chegar ao topo. E para chegar lá, um cavaleiro precisa de 2 coisas: força e elegância. A força vem de dominar a espada, enquanto a elegância e o esplendor só podem ser construídos através da fama. Quem conseguia segurar as 2 coisas era premiado com o símbolo máximo da família, o brasão de asas. Quando um dos competidores conquista o título do brasão de asas, a plateia explode em aplausos. A pressão e a energia que tomam conta
do ar são sufocantes como sempre e isso nunca deixa de abalar Alfin. As outras irmãs dela, Ferra e Freya, já viram o quanto essa competição é cruel e é justamente por isso que elas nem aparecem como espectadoras. Espera-se que o vencedor esmague e humilhe o perdedor como demonstração de domínio. Só de olhar pro derrotado ali na frente, nosso garoto é arrastado de volta pro próprio passado patético, aquele de quem todo mundo ria. A irmã corta os pensamentos dele e o traz de volta. Ela provavelmente presume que ele está com medo, o que faria sentido para alguém no primeiro encontro da dança das espadas, só que ela está lendo a situação completamente errado. Ele não está nem um pouco assustado e quando ele afirma isso com confiança total, a irmã fica desnorteada por um sés. Mais ou menos nessa hora, o Visconde anuncia que precisa se afastar por um tempo, já que tem uma conferência esperando por ele. Antes de sair, ele despeja a responsabilidade pela segurança de Alfin nos ombros do nosso garoto. A menina fica ofendida por motivos bem óbvios, afinal, ela é um ano mais velha que ele. O velho também solta uma dica de tela de carregamento grátis pro filho. Como tem um monte de gente da idade dele por ali, ele sugere que Aster tente se dar bem com eles e fazer alguns amigos, mas ele acrescenta um aviso baixinho: manter o segredo das 7 asas enterrado. E com isso, o homem some, deixando os dois irmãos parados ali enquanto a multidão os cerca como lobos. Os dois recebem olhares condescendentes e julgadores como se fossem intrusos que apareceram num lugar onde não pertencem. Nosso garoto lê a hostilidade no ambiente e conclui que se conectar com alguém ali é causa perdida. Mas então ele avista alguém e imediatamente se desgruda da irmã, deixando Alfin parada e confusa. Ele finalmente tem a chance de ir fazer amigos, só que isso é só uma desculpa. Os amigos de quem ele fala estão sentados ali com cara de superiores. São os filhos da família principal, os irmãos dele da última vida. O garoto cumprimenta Darius educadamente, se apresenta pelo nome completo e diz que só queria passar para dar um oi. Grian, o segundo irmão, aponta que na verdade esse é o moleque adotado da família do Visconde. Só isso já é suficiente para acender Darius, que zomba de Aster pela audácia de se chamar de um Elmheim. Esses dois irmãos são exatamente os mesmos monstros que assassinaram ele da última vez. Naquela época, encará-los era aterrorizante. Mas olhando para eles agora, Aster só vê duas crianças se esforçando demais para bancar o Sigma. Alfin aparece para arrastar o irmão dali, achando que o cumprimento já foi mais do que suficiente. Naturalmente, enquanto ela o puxa, Darius grita e debocha dela por não estar se escondendo atrás do pai hoje. Se apoiando na autoridade da casa principal, ele ordena que ela venha sentar do lado deles e entreter os herdeiros Elmheim. Só que Alfin não vai baixar a cabeça, e ela rejeita a ordem na lata, lembrando aos dois que as famílias deles nunca tiveram uma relação de senhor e servo. Ela puxa nosso garoto enquanto ele finca os pés e se recusa a sair. Aster não quer que isso acabe aqui, e Darius convenientemente facilita a vida dos dois. O cara se enche de raiva e começa a despejar insultos contra o Visconde, o cavaleiro que de algum jeito falhou em proteger o rei. E como punição por isso, Rodrik arrancou o braço do próprio irmão, marcando ele como a desgraça da família. Alfin engole tudo e continua ouvindo. Aí o cara solta outro soco no estômago, tendo pena dela por ter o sangue daquele tio fracassado nas veias. A isca funciona e Alfin marcha para confrontar o pirralho arrogante. Ela está tentando defender a honra do pai, mas aquele lampejo de coragem é feito em pedaços quando ele cospe uma bocada de suco de uva direto na cara dela. Darius lembra a Alfin que meninas inúteis como ela não podem herdar título nenhum de qualquer jeito, então o pai dela provavelmente também está decepcionado com ela. E depois pergunta por que ela se vestiria de forma tão imprópria sem usar nada que a impeça de ficar encharcada. Alfin só fica ali a um suspiro de perder completamente a linha. Assistindo essa cena, Aster está sinceramente grato. Grato pelo fato de que os irmãos lixo dele não mudaram nem um pouco, porque agora ele não precisa engolir nem uma gota da raiva dele. Se serve de alguma coisa, é um lembrete bacana do motivo de ele querer vingança para começo de conversa. Aster entra no chat pegando outra garrafa, andando até a irmã e arremessando a garrafa bem alto no ar. O nobre instintivamente a agarra, sem fazer ideia de que aquilo era a distração perfeita. Nessa fração de segundo, nosso garoto saca a espada rápido o suficiente para cortar a garrafa ao meio e despejar o conteúdo inteiro na cara de Darius. O nobre arrogante nunca viu aquilo chegando e fica ali parado com cara de patético, enquanto Aster limpa a lâmina e prova um pouco do líquido. Acontece que é só suco de uva e não vinho, o que é exatamente a cara de playboyzinho de herança tentando bancar o durão. 3 anos antes de tudo isso, a energia monstruosa de Aster saiu de controle enquanto o pai dele, o Visconde, lutava para segurá-lo. A explosão do garoto já tinha machucado Alfin e o resto das irmãs estava em perigo real. Ele continuou despejando o poder das 7 asas, virando a única força mais imparável do planeta. A energia que saía de Aster era destrutiva a ponto de nem o Visconde ter certeza de que conseguiria contê-la. O garoto foi completamente engolido pelo estado Berserk. De volta ao presente, o Visconde Hyriad recebe uma visita inesperada de um dos servos, o
homem cortou uma conferência importante para entregar um relatório urgente sobre um confronto estourando entre os filhos dos ramos Elmheim. A notícia deixa Iredes pasmo enquanto Rodrik só fica ali sentado se achando. Iredes está fervendo de energia, literalmente farmando aura, quando Alfen de repente invade o lugar para explicar o que está acontecendo. O resto dos membros da conferência vai assistir ao duelo entre os dois grandes irmãos Elmheim. Um confronto desses é raro na arena, então todo mundo está ansioso para ver. Afinal, quem vencer essa pode facilmente decidir o resultado do encontro da dança das espadas inteiro. De um lado você tem Darius, o pirralho arrogante que se acha intocável puramente porque nasceu na família principal. Ele chega ao ponto de chamar nosso garoto de vira-lata inútil que a família dele catou na rua. Usando a força como se fosse joia, Darius exibe o brasão de 4 asas e impressiona a plateia com o poderio de um filho de duque. Para esfregar na cara, Darius desafia nosso garoto a mostrar o próprio brasão para todo mundo, esperando humilhar Aster por ter menos asas. Nosso garoto informa calmamente a esse aspirante que se exibir é um comportamento genuinamente vergonhoso, então ele jamais cairia tão baixo. Essa resposta serena deixa Darius ainda mais furioso e nosso garoto ainda não terminou. Ele acrescenta uma condição: se Aster vencer, Darius tem que pedir desculpas para Alfen. Em troca, Darius exige que Aster passe o resto da vida como cachorro dele. E aí finalmente rola ação quando o macaco sem cérebro parte para cima com as 2 lâminas. Aster bloqueia o golpe de abertura sem muito esforço, embora o impacto ainda o empurre para trás. O jeito como a espada dele estremece é prova de que Darius não é nenhum moleque, enquanto o ruivo se hypa como a coisa mais forte que existe. Uma troca de verdade acontece em seguida, os dois trocando golpes na dança deles. Alfen está morrendo de preocupação com o irmão, embora vale apontar que a técnica de espada de Darius é desleixada, mas mesmo com uma técnica mediana, a real vantagem dele é o volume absurdo de magia que ele carrega. É isso que separa os portadores de brasão de asas dos lutadores comuns. Uma asa representa mais ou menos tanto poder mágico quanto a chama de uma vela. 4 asas, por outro lado, é exponencialmente mais. É por isso que Darius está tão confiante despejando tudo que tem, porque o arsenal dele bate como uma explosão. Pressionando forte na ofensiva, Darius zomba do oponente por ficar calado e pergunta para onde foi toda aquela confiança. Enquanto isso, nosso garoto está de bobeira na defesa, o que empurra Darius a escalar e carregar um golpe pesado com as 2 lâminas. Os espectadores acham que essa próxima pancada vai encerrar tudo, e então a espada de Aster entra lindamente e trava as 2 lâminas na hora. A expressão na cara de Darius não tem preço, descrença pura de que o ataque dele foi anulado. Aster, nosso glorioso rei, basicamente manda ele calar a boca pela primeira vez na vida e lança o infeliz para terça-feira que vem. Nosso garoto injeta um pouco de magia na lâmina enquanto comenta sobre a década que passou aprendendo a controlar essa magia. Cada momento acordado foi investido em melhorar, para que um dia ele pudesse cobrar a vingança contra os irmãos. Trocando para a ofensiva, nosso garoto desce a espada em cima de Darius, que mal consegue segurar o bloqueio. O peso do golpe força ele de joelhos e Grian fica chocado de ver que o irmão está realmente em apuros. Nesse momento, Aster parece um demônio carregando uma quantidade insondável de magia. O oponente continua tentando dar uma de valentão, dizendo que tem 4 asas. Enquanto encara o que parece ser um demônio sem emoção, Aster bombeia ainda mais magia na lâmina e a plateia começa a se perguntar se o pirralho da família do Visconde pode realmente levar essa. O filho da casa principal, Elmheim, está em perigo sério e então aquelas faíscas douradas de repente ficam pretas. A expressão na cara do nosso garoto diz tudo. Isso não fazia parte do plano. Até Ired consegue ver, Darius está se segurando por um fio, mas a lembrança desse desgraçado arrancando o braço do nosso garoto na vida passada é mais do que combustível suficiente para ele continuar. Ele despeja tanto poder que o oponente é reduzido a implorar para ele parar. A essa altura, Ired está gritando para ele parar, mas o garoto continua enterrando Darius no chão. Isso segue até as espadas do ruivo convencido se estilhaçarem por completo, encerrando o confronto numa zebra total. Darius está deitado no chão depois de se mijar todo, com cara de Pikachu surpreso, enquanto Aster enfia a goela abaixo dele, as exatas palavras que esse palhaço usou com Alfen, mandando ele usar roupas melhores da próxima vez para não se molhar. A luta se encerra com Aster refletindo sobre o fato de que ele não é mais o Ash impotente e sem asas. Só isso já é suficiente para deixar ele feliz e limpar a mente dele. E então, do nada, nosso garoto sente o medo da própria morte quando a aura avassaladora de Rodrik pressiona por trás. No segundo em que ele se vira, Aster está encarando Rodrik com uma expressão assassina, claramente insatisfeito com o desfecho. Todo mundo na plateia está borbulhando com o resultado. O filho adotivo mais novo de uma família secundária acabou de vencer o terceiro filho da casa principal. Mas com a reputação feita em farrapos desse jeito, Rodrik não vai ficar quieto por muito tempo. Exibindo uma confiança inabalável, nosso garoto caminha direto até Rodrik enquanto Darius sorri, presumindo que o papai está prestes a limpar a sujeira por ele. Aster olha para cima, encarando o homem imponente que lidera a família Elmheim. O homem devolve o olhar com fé
ferocidade pura e Aster sustenta o encarada sem piscar. Ele quer derrubar o Duque com as próprias mãos. Bem nessa hora, Darius se arrasta até o lado do pai, se agarrando ao uniforme dele e implorando pro papai matar o cachorro que tentou sujar a honra da família principal. Rodrik olha pro filho com indiferença total, e antes que Darius consiga terminar a frase, ele crava uma lâmina na mão do próprio filho. A plateia assiste horrorizada, percebendo que esse homem pode genuinamente executar o próprio filho. O Duque é impiedoso no veredito, apontando que Darius continua sorrindo feito o tolo que é mesmo depois de arrastar o nome da família pela lama. Hyria implora pro irmão mais novo parar, mas esse homem é a definição de extremo e ergue a espada para encerrar a vida do próprio filho. A lâmina desce, mas nunca chega ao alvo. Por quê? Porque o nosso garoto entra na trajetória e deixa o Duque pasmo. Nosso garoto argumenta que Darius ainda não pediu desculpas para a irmã dele do jeito que a aposta exigia, então ele gostaria que o tio segurasse qualquer punição até esses termos serem cumpridos. O Duque encara ele de cima com fúria, lembrando que ele não passa de um órfão que Hyria raspou do chão e que, mesmo assim, de algum jeito, acha que pertence à família Elmheim. Aster devolve dizendo que ele é absolutamente o filho do Visconde e que, mesmo sem uma gota de sangue compartilhado, o pai dele ensinou o que significa o orgulho de um cavaleiro e quanto custa herdar uma casa. Ouvindo isso, Rodrik dá uma olhada em Hyria e então constrói um argumento ainda mais tirânico. Para ele, a culpa cai em cima de Aster por ferir o orgulho da família principal ao ostentar o próprio na frente de todo mundo. Mesmo sendo uma briga de crianças, é desrespeito demais para a casa principal engolir. Rodrik provoca Hiraed, apontando que ele já entregou um braço como preço por peitá-lo uma vez e depois pergunta em voz alta o que o garoto está preparado para abrir mão. Aster está pisando em água genuinamente perigosa agora e ele precisa de um argumento à prova de balas. Ele estabelece o tom garantindo ao tio que aquilo foi um duelo formal, não uma briguinha entre irmãos. Ele respondeu às lâminas de Darius e aos insultos contra a família do Visconde com uma lâmina própria e afirma na lata que quem é incapaz de vingar a própria desonra não tem nada que carregar uma arma para começo de conversa. Essas são as palavras do próprio Duque, e é por isso que Aster não vai oferecer nem sequer um dedo. O moleque tem uma coragem absurda e cada pessoa ali consegue ver, metade dela se recusando a acreditar que ele tem só 10 anos. A pressão de Rodrik finalmente cede enquanto ele devolve a espada à bainha, aceitando o argumento. E então, estranhamente, ele manda o garoto sacar a espada e rápido. Apavorado, Aster estende a mão para a arma, mas nesse exato instante, a lâmina do Duque já está descendo na cabeça dele. Esse homem aplicou uma finta em uma criança literal e mandou Aster atravessar as paredes. Alfen cobre o rosto de horror enquanto o pai do garoto grita com o irmão por uma resposta tão cruel. O Visconde se lança na arena para encarar o irmão pessoalmente, mas o Duque bloqueia o ataque sem nem olhar para ele. Hyria corre para checar a condição de Aster. O que ele encontra é uma lâmina estilhaçada. Mas aqui vem a parte que me deu arrepio de verdade. O moleque continua de pé sobre as próprias pernas, roxo e arrebentado. Ele bloqueou aquele último golpe na determinação pura, não tem nenhum traço de medo nos olhos dele. Rodrik absorve aquilo, se vira e vai embora com o filho. Claro, os efeitos colaterais de bloquear um golpe daquele peso chegam rápido e Aster desabar. O pai segura o garoto que mal está se agarrando à consciência. Nosso garoto diz com orgulho pro pai que protegeu tudo, incluindo a promessa que acabou de fazer. Hyrid fica imensamente orgulhoso do filho e o considera magnífico. Quanto ao Duque, os aliados dele criticam sua atitude por ter sido precipitada e infantil. Ao mesmo tempo, se ele não tivesse feito nada, a reputação deles teria sido arruinada com certeza, então derrubar o garoto foi um meio termo razoável. Ainda assim, é a estreia perfeita para Aster, que provou para todo mundo que conseguia peitar o grande duque da família e ainda sair andando depois de um golpe do próprio chefe. Dito isso, a situação inteira poderia realmente ter rachado os dois ramos ao meio, o que é justamente o que Rodrik quer, e ele acredita que esse dia está chegando logo. Uma tempestade está a caminho para partir o mundo em vários pedaços, mas pelo menos por hoje a família de Hyrid pode ficar feliz. Na próxima vez que a gente vê Aster, ele está limpando o chão com um oponente que chama o mestre dele de incrível como sempre. Lembre que ele ainda tem só 10 anos aqui, e desde que voltou do encontro da dança das espadas, o garoto tem treinado ainda mais pesado do que antes. A notícia de que Aster humilhou o terceiro filho do Duque está se espalhando por todo canto. Todo esse tempo, a casa principal falou de cima para baixo com a casa do Visconde e a tratou feito lixo, mas alguma coisa finalmente mudou pela primeira vez. Partindo para ação, nosso garoto faz um balanço do que conseguiu no encontro da dança das espadas. Ele demonstrou poder de verdade e provou que valia alguma coisa. Só isso já deveria calar as vozes que sempre pintaram a casa do Visconde como uma desgraça para a família principal. Mas isso foi só uma missão secundária. O objetivo real de Aster não mudou nem 1 centímetro, cara, e é lidar com os Elmheim. Ele está faminto para descobrir o quão forte pode ficar. E mesmo tendo vontade de soltar todo aquele poder incontrolável no encontro, ele sabia que ainda não seria suficiente para derrubar
o Duque Roderick. Os brasões de asas apontam as reservas escondidas de magia que uma pessoa carrega. Eles funcionam como uma medida de força, mas se essa mesma magia não pode ser controlada, então o número de asas nas suas costas não significa nada. É exatamente essa a situação de Aster agora, já que ele não consegue liberar todo o poderio das 7 asas. Ele nem consegue treinar para isso, porque no instante em que tenta acessar esse poder de 7 asas, o controle escapa das mãos dele. Enfim, Aster derruba mais um oponente e olha em volta procurando alguém novo. Infelizmente, o mano já achatou todos eles, então literalmente não sobrou ninguém para enfrentar. Alpha encontra o irmão se forçando além do limite de novo e se recusando a segurar a onda. Ela na verdade está ali para avisar que o Visconde está chamando por ele, o que faz Aster sair na hora. Mas antes de ir, ele dá mais uma olhada no uniforme de Alphen e ela se vira para perguntar com que ele está tão confuso. É que ela está usando uma roupa diferente da de sempre. Ela recusava essa aí no passado porque achava que não era fofa, mas agora Alphen decidiu que precisa crescer do mesmo jeito que o irmão. Ela aponta a espada bem na cara dele e declara que na próxima vez que ele voltar, os dois vão ter um pequeno confronto. Nosso garoto sorri com sarcasmo e torce para a irmã não matar ele já no primeiro golpe. Na cena seguinte, Aster bate na porta do Visconde para atender ao chamado. Hired estava esperando por ele e manda o garoto sentar, o que sinaliza que isso não é assunto pequeno. Nosso garoto se senta, enquanto Hired fala sobre como 10 anos inteiros se passaram desde que o acolheram na família Elmheim. Colocando algo sobre a mesa, ele explica que queria esperar até Aster ficar mais velho, mas acha que agora é o momento certo. O anel carmesim em cima da mesa não é um presente qualquer, é uma herança que nomeia o garoto como o próximo chefe da casa secundária. Hired declara abertamente que quer que Aster herde a casa do Visconde. O anúncio pega o filho de surpresa e Hired até admite que a posição é frágil. A verdade desconfortável é que ainda existe uma família secundária carregando o nome Elmheim, o que significa que, como senhores de certos territórios, eles têm obrigações a cumprir e terras a defender. Deixar a cadeira do próximo Visconde vazia seria perigoso e é por isso que Hired está tomando essa decisão cedo. A maior preocupação de Aster é se as irmãs estão realmente de boa com isso, considerando que o humano não é nem herdeiro de sangue. O Visconde garante que todas as irmãs vão voltar da escola noturna em 3 dias, e é aí que ele vai contar formalmente para elas. Marfa e Kudo estão fora faz um tempo, mas Aster sabe com certeza que nenhuma das duas vai receber bem essa notícia. Kudo com certeza vai explodir, mas só porque ela tem raiva dele por ter nascido homem e ter ganhado de bandeja a bênção das 7 asas. Resumindo a história, a menina é uma incel ao contrário. Sabendo que ela nunca vai aprovar, Aster recusa a posição, apontando para o fato de que ele nem consegue controlar a própria magia no momento. Ele é o garoto de 10 anos mais autoconsciente que existe, admitindo que não passa de um tolo imaturo cujos poderes já colocaram a irmã em perigo. Aster tem zero fé na própria capacidade de convencer as outras irmãs, e essa resposta na verdade faz o Visconde sorrir. Enquanto ele está saindo, Iried comenta o quanto era difícil acreditar que Aster era só uma criança mesmo lá atrás, quando ele era pequenininho. O anel pareceu uma recompensa adequada por aquela apresentação no encontro da dança das espadas, mas se Aster vai recusar a herança, então a outra opção combina mais com ele mesmo assim. Os olhos do nosso garoto se arregalam diante da linda espada mágica Graham, uma arma capaz de domar o poder das 7 asas e a única lâmina que consegue engolir magia por inteiro. Na cena seguinte, os dois estão na floresta para testar a espada. Aster não entende por que precisaram vir até tão longe se o salão de treino daria conta do recado, mas isso é só porque o amado filho dele é um perigo ambulante que quebra coisas o tempo todo durante o treino. O Visconde explica que a espada mágica é uma lâmina lendária passada para os filhos mais velhos da família Elmheim. Foi por causa dessa tradição que Hired acabou ficando com a arma, e ele trouxe a espada da casa principal especificamente para entregar ao filho. O Visconde arranca as bandagens da espada, mas pro choque do garoto, basicamente não tem nada ali com que trabalhar. A arma está quebrada mesmo e é inútil numa luta. Então, o Visconde canaliza magia nela e aquele mesmo pedaço de sucata ruge de volta à vida com mana vermelha ardente, formando uma espada transbordando poder mágico. É por isso que essa arma é conhecida como a Lâmina do Potencial, porque o teto dela é definido inteiramente por quem está segurando. Harriet então exibe um ataque estilo Kamehameha que vaporiza um caminho e deixa uma cicatriz na floresta. A espada vem com várias vantagens, mas a grande desvantagem é que ela seca a mana do usuário. É esse o motivo pelo qual a arma lendária é considerada amaldiçoada. Existe um preço colado em cada golpe. Hired pergunta se o filho quer experimentar a arma, então Aster pega a espada e copia a demonstração. Ele começa a alimentar a espada com a própria magia, produzindo uma onda pulsante de energia dourada e escura. Mesmo quando ele não está empurrando magia ativamente, a lâmina arranca a magia direto do corpo dele e a suga para dentro. O resultado é uma explosão de energia
tão massiva que parece o impacto de um meteoro. Os alunos lá no campo de treino ficam sem entender nada até perceberem que nada caiu de verdade. A coisa subiu, na verdade. Enquanto todos estão ocupados discutindo sobre isso, Alphen imediatamente sente que isso tem a ver com o irmão dela. Quanto ao nosso garoto, ele está impressionado e fascinado com o poder de fogo de Graham. Até Ired fica pasmo com a força incomparável do garoto depois de vê-lo rasgar as nuvens. A realidade é que ninguém na família Elmheim inteira jamais empunhou a força de um brasão de 7 asas. Então, se Aster conseguir dominar esse poder, ele vai acabar ficando forte o suficiente para deixar espadachins como Roderick e Hired comendo poeira. Só a ideia de superar o chefe da família já é motivação suficiente para Aster. O Visconde, porém, deixa o garoto com um aviso. Se a notícia vazar sobre o poder sem fundo que ele carrega e sobre o fato de que ele tem as 7 asas, é garantido que as pessoas vão odiá-lo e caçá-lo. Alguns vão tramar para manipular e usar ele, enquanto outros vão procurar qualquer brecha para matá-lo. Estendendo a mão, Hired diz que até Aster ficar intocável, ele precisa treinar mais pesado a partir de agora. O garoto aperta a mão do pai e admite que se recusa a viver outra vida miserável como a anterior. Grato ao pai, o garoto jura que vai dominar as 7 asas, custe o que custar. 3 dias se passam a partir daí. As irmãs que foram para a escola noturna são recebidas de volta em casa. Kudo e Marfa voltaram, e a irmã mais velha imediatamente abre os braços para um abraço. Mas, em vez de correrem para ela, as irmãs mais novas passam voando e se jogam em cima de Marfa, tratando Kudo como se ela não existisse. A coitada foi cozinhada em praça pública. Acontece que as pequenas não suportam Kudo porque ela vive zoando elas e bagunçando o cabelo delas. Kudo disfarça e age como se nada daquilo tivesse acontecido, já que ela dominou a etiqueta noturna a essa altura. Ela dá uma olhada em Alphen e parte para cima dela para um abraço. Alphen não faz ideia de como foi arrastada para essa confusão, enquanto Marfa olha em volta se perguntando por que Aster não está na festa. Só de mencionarem ele, o humor de Kudo azeda na hora, já que ela não poderia se importar menos. Falando no nosso garoto, o moleque está sendo uma ameaça ambulante agora, soltando rajadas de magia para todo lado. Dominar a arma virou um pesadelo. Até aqui ele consegue empunhar a lâmina mágica, mas manter aquela energia enorme contida é a parte difícil. De algum jeito, o Visconde conseguia fazer isso sem esforço e regular o próprio output. Vendo ele treinar com essa intensidade, Kudo cumprimenta o irmãozinho. O garoto se surpreende de ver ela de volta desse jeito, enquanto a irmã mais velha o repreende por não ter a decência de dar as boas-vindas à volta dela. Kudo continua descendo o cacete, questionando o ego de Aster e perguntando se ele realmente acha que é tão especial comparado a Elmheims normais. Ela também ouviu tudo sobre o que rolou no encontro das espadas. A escola noturna inteira não parava de falar da apresentação de Aster. Respondendo com calma, o garoto aponta que Kudo é quem é genuinamente especial por mérito próprio. Apesar de ainda ser aprendiz, ela já passou por várias missões perigosas e saiu viva de todas elas. Ela foi a única cavaleira do grupo dela premiada com a medalha de honra do ano. Kudo, porém, considera isso o mínimo necessário para herdar a posição do Visconde. Então ela revela que já sabe que Aster recusou virar herdeiro e sabe até que ele recusou por causa dela. O mano fica discretamente irritado que o pai dele não consegue guardar nada em segredo nem uma vez e esclarece que só recusou a posição porque se sentia inadequado e despreparado. Em resposta, Kudo caminha até uma árvore ali perto e comenta que tanto o pai quanto o irmão dela sabem exatamente qual é o sonho de vida dela, e mesmo assim os dois são cruéis. Aster assiste chocado enquanto ela derruba a árvore com um corte e a arremessa na direção dele. Ele desvia por pouco. Ele pergunta o que deu na irmã dele de repente e, encarando ele com intenção clara de luta, Kudo diz que veio testar as habilidades dele. Dessa vez, ela não vai segurar nada. O garoto tenta convencê-la a não fazer algo tão imprudente, já que a arma dele ainda está incompleta, mas ela diz que ele está inventando desculpas que um inimigo no campo de batalha jamais respeitaria. Aster não acredita que ela está se declarando inimiga dele, enquanto a cavaleira responde que a única regra da vida dela é estar sempre pronta para a batalha. Assumindo a postura, ela avisa para ele não segurar nada ou vai ser esmagado no chão. Kudo avança em cima dele com uma velocidade aterrorizante para derrubar o irmão, e Aster tem dificuldade de acompanhar ainda mais porque ele continua sem controlar a própria magia. Sem nenhuma outra opção, ele ativa a espada mágica sabendo que é a única coisa capaz de protegê-lo da fúria de Kudo. A luta abre com a irmã mais velha jogando pesado enquanto elogia o irmão por estar tão afiado com a espada quanto era antes. Uma parte dela está ficando selvagem e outra parte está curiosa para saber se ele aguenta o nível de espada que ela vem treinando na academia noturna. Mesmo enquanto domina, ela está decepcionada com o quanto o controle dele sobre a lâmina é patético. Kudo provoca ele por não ter nenhuma coerência mágica e então o arremessa para longe. Nosso garoto está suando frio agora, bem ciente de que a irmã está pegando tão pesado com ele quanto sempre pegou. É simplesmente quem Kudo sempre foi desde que eles eram pequenos. Isso faz ele se perguntar se é porque ele é o único homem da família, aquele que detém o direito de sucessão, ou porque ele é especial
especial, alguém carregando um brasão de asas que atropela o de todo mundo. Kudo sempre foi brutal com ele, testando seus limites em toda luta e chamando o mundo de injusto. Em outras palavras, ela é exatamente o tipo de pessoa que você esperaria ser a inimiga natural dele. E agora ela está blitzando esse homem na velocidade, teleportando direto pra cara dele para entregar mais um golpe pesado, enquanto grita que ele não serve para ser chefe da casa. A cena muda para Hirid e as outras irmãs. Eles não têm certeza de que essa é a decisão certa, já que isso poderia facilmente terminar numa baixa de verdade. Mas o papai sabe que essa luta é necessária para resolver as diferenças entre os irmãos. Pode ser imprudente, mas não vai escalar a ponto de arruinar nenhum dos dois. Ou pelo menos é isso que a irmã deles está torcendo. O que ela quer entender é por que o chamaram de volta da Academia de Cavaleiros de forma tão abrupta para começo de conversa, já que não era como se ele pretendesse tocar no assunto da sucessão. Hirid confirma isso antes de puxar um envelope de dentro da caixa, revelando que é uma convocação da casa principal Elmheim. Aparentemente, os anciãos que formam o núcleo da casa querem pôr os olhos no neto deles mais uma vez. Esse é um desdobramento inesperado e bem grande. O que mais preocupa Ired é que, de um jeito ou de outro, eles vão acabar perdendo Aster para aqueles cães de caça. De volta à batalha, os dois irmãos continuam trocando golpes com Kudo majoritariamente no ataque. Aster lembra à irmã que ele já recusou a oferta de sucessão. O próprio pai dele sabe disso e mesmo assim Kudo continua martelando ele, explicando que até o pai deles discorda dessa decisão. Cada golpe cai com o peso da terra por trás, como se um monstro troll gigantesco estivesse girando um martelo e o enterrando sob a força. Para finalmente responder à altura, nosso garoto agarra a espada e de algum jeito desvia a lâmina dela pro lado, abrindo um ângulo que ele pode aproveitar. Kudo debocha dele por tentar fugir e então libera uma rajada caótica de energia que o arremessa para trás, batendo forte o bastante para ele cuspir sangue só pelo impacto. Kudo chama ele de lutador patético de terceira categoria. Se balançar uma espada sem pensar é tudo o que ele tem. Ele seria de segunda categoria se conseguisse lidar com magia sozinho. As únicas pessoas que contam com primeira categoria são as que fundem as duas coisas e usam em conjunto. Até aqui nessa luta, Kudo está decepcionada, mal tendo suado contra o irmãozinho. Porque, olha só, a diferença entre os brasões de asas se resume principalmente a quanta mana um lutador consegue canalizar e despejar. Uma diferença de uma única asa já é suficiente para criar um multiplicador de 3 vezes, então é meio que um estado de super ciência. Em termos de output mágico e resistência, ela está só em 5 asas e deveria ser várias vezes mais fraca do que alguém do calibre de 7 asas dele. E com uma diferença de força tão grande, o irmão dela parece estar fugindo de qualquer confronto direto, feito um covarde, se recusando até a usar a técnica de espada onde ela realmente ajudaria. Kudo dá um sorrisinho e provoca o irmão por não confiar nas próprias habilidades, se perguntando em voz alta se ele está com medo de enlouquecer e causar o mesmo estrago que causou 3 anos atrás. As palavras dela batem nele como uma bala de canhão no crânio. Lá no fundo, nosso garoto acabou de perceber que talvez venha limitando o próprio poder inconscientemente por medo de machucar gente de novo. Olhando para a arma nas mãos dele agora, ele começa a se perguntar se esse limite autoimposto é justamente o que está travando o domínio da espada, já que ele vem sufocando a própria magia esse tempo todo. Kudo está frustrada. O irmão parado na frente dela tem absolutamente tudo o que ela sempre quis e mesmo assim está agindo com arrogância sem nem entender o quanto é sortudo no meio deles. A irmã avança para arrancar tudo aquilo dele, empurrando ele uma última vez para que ele finalmente entre no jogo de verdade. Em resposta, esse homem balança a espada com o corte mais limpo imaginável e desvia o golpe de força total dela em um único movimento. Ele então agradece a irmã por tê-lo acordado e lembrado do que ele é realmente capaz. O que choca ela em seguida é o jeito como esse homem salta na cara dela sem nem manifestar a lâmina mágica. Kudo percebe que ele não secou a mana, mas o mano entrou em modo psicopata total a essa altura. Ela se move para bloquear o golpe enquanto ele se prepara para liberar a magia infinita enterrada dentro do brasão especial dele. Nosso garoto sabe que essa é uma habilidade que ele ainda não domina, mas por um único momento, um momento decisivo, ele deixa cada gota da magia dele escorrer para fora sem nenhuma preocupação em manter a lâmina manifestada intacta. Impressionada, ela consegue bloquear o ataque e finalmente elogia ele por ter pensado em algo criativo. Nosso garoto admite que não tem a menor intenção de jogar fora mais uma vida, essa segunda chance que ele teve a sorte de ganhar. Ele se recusa a perder esse poder novo, ou a espada, ou a família que ele ama, porque essas são todas as coisas que ele nunca conseguiu obter antes, por mais que lutasse por elas. A propósito, diferente da maioria dos protagonistas de Isekai, esse homem fala a coisa inteira em voz alta. A expressão segunda vida deixa Kudo confusa por um instante, enquanto o irmão continua avançando a toda velocidade e dispara mais um golpe de lâmina. Só que dessa vez o mano some do campo de visão dela, volta pro chão e cria uma brecha, cansado de segurar as coisas de vez.
Agora que ela está completamente exposta, o humano corta ela com capacidade total e a cena fica genuinamente aterrorizante, como se ele tivesse partido ela ao meio. Na próxima vez que Kudo abre os olhos, ela não faz ideia de onde está. Aí cai a ficha de que a irmã dela, Malfa, está bem ali na esquina, comentando que ela demorou um bocado para acordar. Percebendo na hora que foi nocauteada, Kudo grita e exige saber como terminou o duelo com Aster, e Malfa explica educadamente que o irmão carregou ela até em casa depois de apagá-la, descrevendo a coisa como se a irmã tivesse cochilado no meio do duelo. Em vez de insultar ou esfregar na cara, Aster pintou tudo como puro cansaço alcançando Kudo, uma desculpa tão fraca que nem a aprendiz noturna engole. Ela lembra do exato instante em que ficou completamente aberta e foi cortada, mas ela também sabe que ele deve ter dissolvido a lâmina de mana uma fração de segundo antes do impacto. Então tudo que ela sentiu foi uma lasquinha de mana raspando o corpo dela em vez de um golpe totalmente carregado. Quer dizer, é bem óbvio que Aster não é o tipo de cara que massacraria os próprios irmãos. Ainda assim, Kudo sabe que tipo de demônio ela viu nos olhos dele lá atrás, e aquilo genuinamente fez ela se perguntar se o humano ia mandar ela pro mundo das sombras de vez. Mesmo ele sendo bem mais novo que ela consegue perceber que Aster carrega um espírito seriamente rancoroso dentro dele, e isso, se serve de alguma coisa, faz Kudo sorrir. Pegando a espada, ela pergunta pra Malfa onde está o irmãozinho deles, se recusando a deixar o duelo lendário deles terminar com a derrota dela, com toda a intenção de partir pra cima desde o 12º dessa vez. Malfa acerta a irmã com uma surpresa nova sobre Aster, contando que o garoto já foi embora. Isso destrói Kudo, que não viu essa chegando de jeito nenhum. Porque, veja bem, por causa da convocação da casa principal Elmheim, o garoto teve que partir junto com o pai deles. O que surpreende Malfa é que Kudo não sabia de nada, porque, como dá pra perceber pelo queixo dela caindo no chão, a menina está irritada e chocada ao mesmo tempo por ninguém ter avisado ela antes. A perspectiva se desloca pro homem principal em pessoa. Nosso garoto está dentro de uma carruagem de viagem, sentado de frente pro pai. Hired enfatiza que os dois estão indo encontrar os anciãos que sustentam a casa Elmheim. Esses homens já chefiaram tanto a família principal quanto as secundárias e mesmo aposentados ainda detêm uma quantidade séria de influência e poder. Apelidados de os sinistros governantes das sombras, Hired acrescenta que os anciãos não demonstraram o menor interesse pelo garoto desde a adoção, o que é justamente o motivo de ele não conseguir entender por que eles despachariam uma convocação agora, logo agora. Nosso garoto, por outro lado, presume que isso tem a ver com o desfecho do Festival da Dança das Espadas. Os anciãos Elmheim não se importam com nada além do prestígio da família, valorizando isso acima da riqueza e até das próprias vidas. Quem acaba manchando esse prestígio é jogado pros feras, atirado numa jaula para encontrar o próprio fim. Hired, sinceramente preocupado com a origem de tanta informação, pergunta como o garoto sabe de tudo isso. Aster inventa uma desculpa de que ouviu por aí. Ele já se preparou mentalmente para alguma forma de punição. Isso deixa o pai dele pasmo e um pouco irritado por o garoto não ter nem se despedido direito da família, sabendo de tudo aquilo. Nosso garoto minimiza. Ele queria partir rápido e também acha que Kudo prefere não ter ele por perto para incomodá-la. Aster acrescenta que graças ao duelo com a irmã, ele conseguiu certo nível de controle sobre a espada Graham, o que permite puxar ainda mais poder do brasão especial de 7 asas do que antes. É por isso que, se qualquer coisa acontecer na reunião que se aproxima, nosso garoto quer que o pai fique fora disso, já convencido de que vai ficar tudo bem com ele. Antes que Red consiga responder, pai e filho ouvem alguém gritando do lado de fora da carruagem, berrando que o moleque não devia agir com arrogância sendo tão novo. Os olhos do mano se arregalam quando ele vê a cara de Kudo esmagada contra a janela. Essa irmã psicopata rastreou ele até aqui. A irmã maluca se joga pra dentro, irritada por ele ter ido embora sem se despedir dela, embora ela já tenha ouvido tudo o que importa sobre a convocação de Aster pelos anciãos. Yared diz o nome completo de Kudo com uma nota clara de irritação e lembra a ruiva que ele não pode levá-la até a casa principal. Isso não abala ela nem um pouco. Ela sabe qual é o papel dela ali. Ao mesmo tempo, porém, Kudo suspeita que essa convocação exige muito mais cautela do que Aster está deixando transparecer. Até alguém como a irmã Malfa entende isso. Todo mundo está com medo de que o garoto nunca mais volte depois de pisar lá dentro. Agora nosso garoto minimiza a coisa toda e age como se nada de ruim pudesse acontecer. Mas lá no fundo, o mano também está preocupado em ser emboscado pelos coroas. Kudo desce a lenha em Aster, listando abertamente o ódio infinito que sente por ele. Começa pelo fato de ele ser o único garoto da família. Depois tem as 7 asas e ainda por cima ele recebe tratamento especial de todo mundo. Ela já consegue perceber que ele é bem mais forte do que ela, apesar da diferença de idade e experiência. E aí o moleque ainda se comporta como um adulto, apesar de quão novo é. Mas mesmo com todos os motivos do mundo para odiar o irmão, Kudo não consegue ignorar que ele é família. E mesmo que ele virasse a pessoa mais forte que existe, ela não pararia de se preocupar com ele, porque ele é irmão dela. É por isso que ela precisa que ele volte custe o que custar, porque da próxima vez, Kudo não vai entregar uma vitória fácil de novo. Dito isso, ela deixa a carruagem, deixando
deixando ele se perguntando por que ela se deu ao trabalho de vir até tão longe. Ainda assim, aquilo marcou Aster de verdade, e agora ele carrega a determinação de voltar para a família dele, custe o que custar. Chegando ao portão principal dos Governantes das Sombras, os guardas os recebem e mencionam que os anciãos estão esperando lá dentro. Hayreid garante aos homens que conhece o caminho, mas eles se recusam a deixar a dupla andar sem supervisão, tendo recebido ordens estritas de garantir que pai e filho fiquem juntos. E assim, nosso garoto passa a saber com certeza que essa gente carrega um certo grau de hostilidade contra ele. Isso não é uma visita familiar casual para colocar o papo em dia com o neto, a atmosfera é outra completamente, e mesmo o lugar parecendo intimidador, parte das lembranças dele liga essa propriedade mal assombrada ao único lar de verdade que ele já teve. Hayreid e o filho são escoltados para dentro. O pai do garoto aconselha ele a não perder a paciência, não importa o quanto os outros tentem provocar sem parar. O garoto continua teimoso, e é exatamente esse o problema. Nosso garoto de repente se distrai com os duelos rolando ao redor da arena, embora não consiga achar Dallas em lugar nenhum, o que faz sentido considerando o que aconteceu com a mão dominante do cara da última vez. Hayreid chama a atenção dele de volta e enfatiza que ele não pode se dar ao luxo de viajar. Aster promete pro coroa que vai ficar quieto e obediente, já que a irmã dele quer ele em casa inteiro. E sim, o One Piece é real. Finalmente, a gente entra na Câmara dos Anciãos. O que está sentado no centro aponta que 10 anos inteiros se passaram desde a última vez que se viram. O velho chama Hayreid de neto e Hayreid se ajoelha diante do sexto chefe, se dirigindo a ele como bisavô da família. Do lugar onde está, nosso garoto consegue sentir que o velho na frente dele é um monstro genuíno espreitando nas sombras da família Elmheim, Zenos Elmheim. Os outros na sala são peso pesado por mérito próprio, cada um carregando um nome e um peso próprios dentro do conselho. A boa notícia é que Aster pelo menos reconhece alguns dos rostos. O que incomoda ele é porque Rodrik não está nessa reunião. E como se lesse os pensamentos do moleque, Zenos garante a ele que o homem com quem ele está preocupado não vai aparecer. Rodrik comanda os cavaleiros sob a família real e tem deveres para cumprir, então não vai desperdiçar tempo com reuniões inúteis. É por isso que os velhos governantes cuidam desse tipo de administração no lugar dele. Na vida anterior, nosso garoto nunca cruzou com Zenos nenhuma vez, mas o fato de esse velho ter reunido tantas figuras executivas sem precisar de Rodrik diz muita coisa sobre a influência e o controle que ele tem sobre a família. Preocupado, Hayreid faz a pergunta óbvia sobre o motivo da convocação. Zenos ri, bem ciente de que esses dois quase certamente já juntaram as peças a essa altura. É sobre o que aconteceu no Festival da Dança das Espadas. Exatamente como nosso garoto suspeitava, isso é mesmo sobre aquele festival idiota. Hayreid explica que Rodrik já resolveu a situação, mas a verdade é que Zenos e os outros anciãos sabem que aquilo não passou de um teatro montado para o público. O nome da família foi manchado e esse fato não está em discussão. Para começar, uma criança de fora da família foi adotada, um erro desde o primeiro dia que todo mundo escolheu ignorar. E aí esse mesmo garoto se virou contra a família principal, arrastando a reputação dela para baixo junto com ele. A única resposta que sobra é exilar o moleque, porque os demônios não vão aceitar nada além disso. Até o próprio Eriede vai ser punido pela parte dele. Se levantando, Aster grita que ele é quem causou tudo isso e que o pai dele não deveria ser arrastado para dentro dessa. Mas esse homem aceita o destino com calma e diz ao filho para aceitar em silêncio também. O ancião repreende o garoto por não ter disciplina nenhuma e tentar se meter numa conversa entre adultos. Zenos se levanta para impor respeito, comandando mais de 12.000 cavaleiros sob o próprio nome. São eles que carregam o peso do nome Elmheim nos ombros, mas os cavaleiros não deveriam ser a única salvaguarda. Eles têm outros inimigos esperando o momento exato para se agarrar às posições deles e tomar o topo. Algumas dessas pessoas podem até estar presentes nessa sala agora mesmo. Batendo a bengala no chão a cada passo, Zenos repete que quer paz de espírito, uma prova de que nenhum dos dois vai causar qualquer dano à família Elmheim. Então ele agarra uma espada e a arrasta até a cara de Hayreid, lembrando o que aconteceu da última vez em que ele foi contra a família e perdeu o braço por causa de Rodrik. Para provar sua lealdade à família, Zenos dá a ele um ultimato torturante: cortar a cabeça do próprio filho Aster. Se ele fizer isso, toda a acusação contra os dois cai por terra. Mas antes que dessem tempo de negociar, Hayreid martela uma recusa firme, afirmando que prefere cortar a própria cabeça a matar o filho. Enquanto Aster se emociona com essas palavras, Zenos as considera desprezíveis e conclui que, nesse caso, os dois devem morrer. Cada membro dessa família secundária, incluindo a esposa e as filhas de Hayreid, será exterminado. Hoje será o dia em que a família do Visconde deixa de existir. E assim, cada um dos cavaleiros reais rapidamente cerca a dupla de pai e filho, apontando as lâminas contra dois indefesos. Só para irritar o velho de verdade, o garoto pergunta do que exatamente o sexto chefe tem tanto medo. Ele tem um grupo de homens feitos aqui com medo de um menininho, com medo de serem traídos por um dos servos
servos mais leais que possuem. O garoto provoca Zenos dizendo que ele pode fazer tudo isso, pode cortá-lo em pedaços ou até exilar Aster. Mas se ele ousar mexer com a família dele, essa é uma linha que jamais pode ficar sem resposta. Nesse momento, Aster agarra a gola e arranca a camisa, mostrando para todos os anciãos o símbolo nas costas dele, a marca que carrega os 7 brasões. É um decreto de Aster. Se os Helmheim se voltarem contra ele, então essas asas vão derrubar todos eles, então é do interesse deles pensar com cuidado. O ultimato do Mano rouba a atenção de todo mundo na sala. A reação imediata é de negação. Eles não conseguem acreditar que o 7º brasão apareceu num corpo humano depois de séculos. Zenos, que ficou quieto agora há pouco, pergunta se o garoto entende o peso do que está mostrando para eles neste exato momento. Aster sorri mesmo diante das espadas erguidas contra ele, sabendo que as pessoas se surpreendem quanto mais asas alguém carrega no corpo. Um dos membros do conselho começa a rir sem conseguir se controlar, pedindo que a reunião prossiga. Zenos explica que o brasão mágico é literalmente um órgão de poder mágico presenteado pelos espíritos, que passa de geração em geração refinando as próprias forças. E mesmo assim, nenhum humano jamais alcançou o 7º brasão de asas. A única exceção são os próprios criadores dos brasões. Aster capta a indireta e pergunta se estão tentando acusá-lo de ser membro do clã dos espíritos. Zenos considera a possibilidade das asas dele serem autênticas, enquanto o Visconde assiste com enorme interesse. Nosso garoto responde explicando que ele continua sendo o filho do Visconde. As circunstâncias do nascimento dele não importam, o que ele mais quer saber é se eles estão prontos para tê-lo como aliado ou como inimigo, porque mesmo que fosse exilado da família, existem outras casas nobres espalhadas pelo mundo que acolheriam o poder insondável das asas dele na hora. Os que mais temem uma rebelião, os governantes das sombras desse mesmo conselho, só vão atrair mais problema para a própria porta. Então é do interesse deles manter esse garoto o mais perto possível. Afinal, essas 7 asas estão destinadas a superar até o poderio do grande Duque Roderick quando alcançarem o potencial máximo. Essas palavras botam um medo desgraçado nos anciãos, que sabem que a criança está falando a verdade. A família Helmheim não é um bloco único. Rebeliões são esperadas e, na real, uma guerra civil gigantesca está destinada a estourar em breve, devorando o país inteiro, engolindo o futuro que Aster já testemunhou com os próprios olhos. Para garantir que essa família sobreviva à carnificina que está por vir, o garoto pretende decidir por conta própria quem ele escolhe como aliado e quem ele escolhe como inimigo, mesmo que precise correr riscos desesperados. Zenos, ainda no salto alto, grita que o garoto não pode valer tanto assim, ainda mais porque eles não têm nenhuma prova que ateste a autenticidade das asas. Sabendo que tem esses coroas exatamente onde queria, Aster dá permissão total para que cortem a cabeça dele, porque se fizerem isso, será a declaração de uma guerra formal entre os dois lados. Claro, se a família resolvesse mesmo levar a sério a ideia de exterminá-lo, matariam Aster sem a menor preocupação, mas não é esse o ponto. Ele está curioso para ver como eles vão reagir. Enquanto Zenos questiona as próprias decisões, um homem se levanta para encerrar essa conversa circular, sugerindo ao grande ancião que estabeleçam uma prova adequada para Aster demonstrar o valor dele. O Condemais se pronunciou contra a vontade do conselho, acreditando que essa é a única forma de todos testemunharem o poderio das 7 asas. Aí sim eles podem decidir o destino do garoto como quiserem. A sugestão do conde é racional, já que eles realmente são o maior clã marcial do mundo, então arranjar e realizar algumas provas para o garoto vai ser fácil. O homem de cabelo azul veio ao resgate e imediatamente Aster sente que esse cara logo vai se tornar um aliado dele por causa do apoio que ofereceu numa situação tão frágil. Zenos é convencido pelas palavras do conde e manda o garoto segui-lo para que possa disciplinar essa criança que não sabe qual é o lugar dela. Na cena seguinte, chegamos à área do campo de provas. É uma jaula sombria e escura. O cenário escuro se conecta a um bunker subterrâneo que leva aos canais de água. A ideia toda é usar aquilo como abrigo de evacuação em emergências, o que também explica porque tem uma besta mágica lá dentro fazendo a proteção. O objetivo é simples. Aster precisa derrotar a besta mágica e sair vitorioso. Irid está furioso que o moleque se enfiou em confusão de novo, ainda mais depois de o Visconde ter torcido para ele manter as asas em segredo. Mas essa é a decisão sábia por parte de Aster, porque nosso garoto sabe que não dá para manter um segredo desses escondido para sempre. Partindo para a prova, o pai aconselha o filho a não baixar a guarda, enquanto Aster desce balançando pela corrente feito um badass literal. Enquanto desce, ele dá uma olhada na expressão mais que satisfeita do Conde Mei, como se o homem esperasse que o garoto se saísse bem. Nosso garoto toca o fundo instantes depois e percebe que o ambiente é extremamente escuro, o que torna enxergar qualquer coisa incrivelmente difícil. E então os olhos dele se voltam para frente em choque e horror puro, enquanto Zenos explica que já tinha dado essa mesma prova a Dallas para que ele pudesse recuperar a honra. E o que aconteceu com ele, você pergunta? A cabeça do mano está largada por ali, desperdiçada.
nada. O cara não conseguiu nem encostar um dedo na besta. Tendo localizado a besta mágica, Aster prepara a espada enquanto Zenos espera grandes coisas dele. A prova começa com a besta poderosa rugindo na cara de Aster, numa tentativa de intimidá-lo. Batalha de vida ou morte à parte, nosso garoto só está preocupado com o fato de que os boatos sobre bestas mágicas serem mantidas dentro da mansão são verdadeiros. Ver os membros de Dallas espalhados faz até nosso garoto sentir uma pontinha de pena do jeito como o moleque se foi, o que só mostra que os monstros de verdade são os homens sentados na sala do conselho dessa casa. Fora isso, a besta mágica arreganha os dentes pro garoto e avança para acabar com ele num único fôlego. Mas Aster responde lindamente com um único corte, que retalha a criatura com feridas por todo o corpo, deixando todos os anciãos pasmos com o poder dele. Depois da luta, o garoto fica com uma impressão decepcionante e comenta que a irmã dele, Kudu, é muito mais assustadora e mais forte. Mas é aí que está o detalhe, a luta não acabou de verdade, porque o mesmo monstro que foi retalhado está começando a se regenerar. Porque, veja bem, essa coisa na verdade é um morto-vivo, e um dos mais horrendos que já se viu. Hiri grita contra a injustiça desse confronto, questionando como a família permitiria a existência de um monstro profanador dentro do próprio porão. Zenos explica que a criatura é atraída pelo cheiro da morte, e foi por isso que ela veio parar justamente no porão deles, onde a morte paira por todo canto. A criatura é impossível de matar com golpes ou queimaduras comuns, foi por isso que até Zenos mandou capturá-la, achando que seria perfeita para testar a força de alguém. E é também por isso que eles não têm mais o problema de se desfazer de cadáveres. Agora, mesmo que Aster já tenha derrotado uma vez, o morto-vivo está acima do nível dele no sentido de que só um cavaleiro habilidoso consegue capturar a criatura. E o garoto foi encarregado de matá-la, o que vai render uma morte patética para um garoto talentoso portador do bração das 7 asas. O ancião principal não se importa nem um pouco se o garoto morrer nessa luta, achando que isso só vai comprovar a inutilidade dele. Ao mesmo tempo, Zenos fica feliz com a ideia de fazer uso das asas caso o garoto realmente morra, o que sugere que ele tem algum jeito de roubar o bração dele, e é por isso que a morte de Aster está de bom tamanho para ele. O jogo virou. Até o Conde Mei está preocupado, torcendo para Aster mostrar a todos que não morre fácil. De volta ao duelo feroz, humano e monstro se retalham mutuamente. Mas, apesar de cada corte que ele entrega, Aster não recebe resposta nenhuma. A capacidade de regeneração da criatura supera de longe a de qualquer morto-vivo comum. O grande problema de encarar um morto-vivo é que ele é um morto-vivo. Para matar um de verdade é preciso luz do sol ou algum nível de purificação através de uma arma sagrada. Se nenhum dos dois métodos funciona, então simplesmente fugir da fúria da criatura é a metodologia padrão. Bom senso, digamos assim. Só que aqui, além de o humano não ter acesso nenhum à luz do sol num porão escuro, ele também não pode recuar. Usar os métodos típicos faria ele parecer comum, e é justamente por isso que nosso garoto pretende deixar uma impressão eterna, obliterando o morto-vivo com força cada vez maior. O objetivo dele é dominar esse monstro horrendo com ataques mágicos destrutivos e sem fim, a ponto de até os anciãos assistindo ao duelo ficarem boquiabertos, se perguntando se o garoto finalmente conseguiu derrotar a criatura. Zenos sabe a resposta verdadeira e apenas observa com interesse. A poeira baixa e o ancião expressa pena do que vai acontecer com o garoto agora, insinuando a perdição dele. Bem nessa hora, nosso garoto é agarrado feito um bebê antes de ser esmagado contra o chão. O morto-vivo está de volta com a vida cheia por cima dele, com vantagem completamente unilateral. O Visconde grita pelo filho, mas o Conde Mei o convence a não tentar ir ajudar, porque essa decisão seria idiota. Yared devolve perguntando se ele deveria simplesmente ficar parado aqui, assistindo o próprio filho ser feito em pedaços. Tendo mais confiança em Aster do que o próprio pai do garoto, o Conde Mei diz pra ele se acalmar, porque pelo jeito das coisas e pelo jeito como o garoto está sorrindo agora, parece que Aster tem uma carta na manga. O corpo do monstro morto-vivo claramente está sendo afetado. O tamanho dele diminui a cada golpe, o que indica que a lâmina de mana de Aster está fazendo maravilhas. Com a mesma confiança, o clone do Anakin Skywalker abraça o lado sombrio, manifesta o sabre de luz vermelho e empala o morto-vivo. A abordagem do humano para lidar com a criatura é repetir a mesma coisa várias e várias vezes até ela ser abatida, eviscerando a cabeça dela pela força bruta da lâmina mágica. É a mesma técnica que Hiri demonstrou pro garoto durante o treino deles, mas tem alguma coisa diferente agora. Um vórtice de energia é disparado, atomizando o morto-vivo até virar farelo. O humano fez um verdadeiro manobra Holdo nessa coisa, a ponto de o porão inteiro estar desabando. Enquanto os outros se desesperam, implorando pra Zenos sair dali, esse homem fica parado farmando aura, sem se mexer 1 centímetro sequer, cravando os olhos no lindo poder das 7 asas. Depois do desabamento do porão, surge a grande pergunta: pra onde diabos a besta morta-viva foi parar? Zenos sabe exatamente o que aconteceu. A criatura foi apanhada num vórtice de energia mágica e não conseguiu se regenerar porque morria sem
parar. Foi uma forma de demonstrar a força bruta do poder mágico, algo que não dá nem para exibir através de uma técnica, uma demonstração desenfreada de poder. Zenos então pergunta se Hired se envolveu no último ataque de Aster, mas o Visconde nega, explicando que ele mesmo está surpreso com a força sempre crescente do garoto. O resultado ficou claro. O Conde May aponta que o garoto deve ser aprovado na prova. O resto deles também não tem nada a opor contra essa conclusão, e é por isso que o Conde grita para Aster confirmando que ele venceu a prova. Mandam o moleque subir rápido, mas o jovem mestre não consegue exatamente fazer isso, já que as correntes estão embaraçadas e ele precisa de uma corda. Na cena seguinte, temos Zenos tendo uma conversa em particular com o garoto, lembrando ele de que, se perder essa chance, não vai ganhar outra. Aster confirma que não tem o menor interesse em se envolver com a sucessão da família principal. A presença dele na propriedade principal só traria problema para os primos, e não é isso que ele pretende provocar. Na verdade, o único lugar que ele considera lar é a casa do Visconde, atitude que Zenos considera humilde, mesmo sendo impossível para Aster esconder a ambição brilhando nos olhos dele. O ancião tem uma intuição afiada, a ponto de já conseguir perceber que o moleque pretende se voltar contra a família Elmheim algum dia, o que faz ele se perguntar se Rodrik é o verdadeiro inimigo do garoto. Isso joga nosso garoto num estado tenso e defensivo. Zenos garante que ele não precisa ficar tão cauteloso, já que ele não deseja nenhum conflito adicional por enquanto. Esse fato surpreende Aster, que enfatiza que o sexto chefe normalmente faz tudo o que está ao alcance dele para deter rebeldes. Mais uma vez, o velho explica que essa família não é um bloco único. Rodrik é poderoso demais até para eles controlarem, o que significa que a presença de Aster, alguém cujo poder pode eclipsar até o de Rodrik algum dia, pode funcionar como um freio. Porém, se o garoto ousar se voltar contra os anciãos mais uma vez, o destino dele estará selado em pedra, e assim se encerra a reuniãozinha dos dois. Aster sai e encontra o pai, curioso para saber o que aconteceu. Nosso garoto conta que recebeu um convite para entrar na família principal e que recusou, o que deixa o Visconde pasmo, já que ele teria tratamento excelente sob a vigilância da própria família principal. O Conde May acrescenta o mesmo, mas a pergunta de 1 milhão para Aster é por que esse cara saído direto de Genshin Impact resolveu ajudar ele lá atrás. O sujeito se faz de humilde e explica que só queria pregar uma peça no velho. As palavras dele irritam Aster um pouquinho, mas o que realmente importa é que agora o garoto se tornou oficialmente o mestre e portador das 7 asas. Aliás, ele manda o moleque olhar em volta. Já tem gente ali pensando em tramar a queda de Aster ou até em roubar o poder para si, achando que, como o garoto é novo, dá para usá-lo de algum jeito. O brasão das 7 asas não é brincadeira e carrega um peso próprio que vai muito além de quem o porta. O destino de Aster agora é ser alvo infinito de incontáveis outros, o que faz nosso garoto lançar um olhar desconfiado pro Conde May, para ver se ele também é uma dessas pessoas. O homem expõe as próprias intenções e conta que é diretor de uma academia noturna e adora garimpar talentos promissores. O homem lá atrás não é diferente, e em outras palavras, esse professor de Wattpad estilo príncipe encantado, gato coroa, está de olho em matricular o garoto algum dia. E assim termina o encontro deles, deixando Aster com a impressão de que o humano é um baita mistério. Não dá pra dizer se ele é bom ou ruim por enquanto. Enfim, o pai do garoto o conforta e acha que finalmente chegou a hora dos dois voltarem pra casa. Com Aster brincando que a mãe dele vai desmaiar no segundo em que vir tantos ferimentos no corpo dele. Vamos dar uma passada no lado de Rodrik, lá na casa principal. Um cavaleiro retorna com a explicação de que Dallas perdeu a vida na prova, mas o comandante dos cavaleiros só está curioso mesmo sobre a notícia do que rolou com o filho de Hired. O cavaleiro processa internamente que os anciãos não deram a mínima pro Dallas, mas ele tem algo grande a relatar, confirmando a existência das 7 asas dentro daquela criança. Pro choque dele, o comandante dos cavaleiros já sabia disso, sabendo que a disputa de poder entre os Elmheim está prestes a mudar e virar uma página nova. O cavaleiro insiste que eles ao menos tomem alguma providência, mas Rodrik genuinamente não se importa e diz que, se uma coisa tão pequena assim pudesse abalar essa família, os Elmheim teriam se perdido muitos anos atrás. Esse desgraçado também está tramando obter o poder das 7 asas para si mesmo um dia. Então, por hora, deixar o moleque solto está de bom tamanho, enquanto ele assiste com diversão a jornada do bebê que ele soltou naquele dia, cujo nome verdadeiro é Ash, a criança das 7 asas. Mais 4 anos se passam depois da reunião com os anciãos. A Academia de Cavaleiros Dorsil está aceitando novos candidatos para inscrição e entre eles chega uma pessoa que rouba os holofotes. Alguns nem acreditam que ele seja o garoto dos boatos, mas enfim, o recepcionista entrega a ele o formulário confirmando que não haverá responsabilidade por parte deles caso o candidato se machuque. Primeiro, o garoto precisa assinar e depois exibir o brasão de asas, já que confirmar a capacidade mágica de cada um é obrigatório. O recepcionista está só cumprindo o protocolo até ler o nome Elmheim, o que traz os sentidos dele
ele de volta pro moleque na frente dele. Esther, agora mais musculoso e mais alto, pergunta com deboche se realmente precisa apresentar o brasão de asas, porque ele está confiante de que a própria cara dele já deveria ser motivo suficiente para deixarem ele entrar. Caminhando entre os outros feito o escolhido em pessoa, Aster ignora a lenga-lenga de um homem que grita com ele, se dirigindo a ele como tal do jovem e poderoso. Esse é o Smite, um cara que berra com o moleque dizendo que ele veio pro lugar errado, já que essa seleção é destinada à elite da elite dos cavaleiros, reservada para candidatos reais, por assim dizer. Embora o sujeito puxe o saco desse ranking ridículo, Aster simplesmente ignora e não vê o menor problema nisso. O cara explica como todo mundo ali já passou por sufoco demais para chegar até aqui, só para refazer esse exame infernal repetidas vezes na esperança de encostar no caminho da elite. E aí tem ele, um garoto com uma espadinha se achando tal. O homem enfatiza que eles não precisam de ninguém como ele, então é melhor o moleque cair fora agorinha. Bom, todo mundo em volta percebe que Smite só está sendo ele mesmo, trotando os novatos do jeito que os veteranos fazem com os calouros na universidade. E apesar de ele estar só zoando, parece que dessa vez ele mexeu com a pessoa errada, já que esse moleque é rumorado como Aster, da família Elmheim, o das 7 asas. Ao ouvir isso, a cabecinha dura de Smite não processa a situação em que ele se meteu, mas mais uma figura de destaque chega para dar as boas-vindas do jeito dela. É o primo Grian, que fica encantado de ver nosso garoto e comenta como ninguém ali se importa ou já ouviu falar da existência de Aster. É por isso que ele faz questão de anunciar para todos que os dois são primos. Para irritar ele de volta, nosso garoto oferece os pêsames a respeito de Dallas. Isso vai deixar marca, mas o primo banca o durão e faz parecer que Dallas precisava mesmo morrer por ser um fraco. Grian nunca se importou de verdade com o irmão mais velho lixo que vivia agindo com arrogância. E embora ele não tenha nem ideia da história das 7 asas, uma coisa é clara: ele avisa Aster para não subestimar os membros da família principal, porque aqui ninguém vai protegê-lo. Esse recadinho ameaçador chama a atenção dos que estão em volta, que rapidamente percebem que os membros da família Elmheim vão resolver a treta entre os candidatos. As famílias principal e secundária estão envolvidas, mas a parte mais engraçada é a reação de Smite, que está se mijando todo e hesitando em cada palavra contra Aster, perguntando se o moleque de cabelo preto é mesmo um Elmheim. Nosso garoto ri da mudança de tom, oferece a mão e diz gentilmente que ele fica bem com o nome Aster mesmo. A cena corta pro local do primeiro exame, onde o examinador agradece a participação dos alunos e deixa claro que os cavaleiros reais estão anos-luz acima dos cavaleiros locais, sendo capazes de servir diretamente ao rei, protegê-lo e honrar suas lâminas a serviço dele. Eles não brincam com espadas cegas, o que eles têm é aura pura, e os campos de batalha de hoje vão testar se esses caras servem para estar a serviço do rei. Nosso garoto, que está parecendo largo demais nesse plano, só sente felicidade por ter conseguido voltar até aqui. Lá atrás, quando era sem asas, ele nem sequer conseguia pisar nesse lugar na vida anterior, mas agora ele entrou num mundo que só conseguia sonhar em alcançar. Um mundo onde o homem no topo da montanha é o inimigo dele, o comandante dos cavaleiros reais, o próprio Roderick. O ódio que ele sente por aquele desgraçado ultrapassa os limites dessa história. Nosso garoto está morrendo de vontade de cortar a cabeça dele fora, mas primeiro ele precisa garantir que vai passar pelo irritante exame de seleção. O teste começa com o examinador preparando lanças mágicas antes de fazer chover elas como mísseis. Ah, e a propósito, uma delas literalmente mata o Brutamontes logo atrás de Aster, o que significa que reprovar aqui é morrer. O primeiro exame se chama a prova da torre. Quem sobrar de pé é considerado o vencedor. E então as lanças despencam para retalhar esses covardes enquanto eles se questionam sobre as próprias defesas. No começo eles tentam correr, mas as lanças são mais rápidas e os empalam um atrás do outro. A segunda estratégia mais sábia é se juntarem em grupo e se protegerem mutuamente, o que ajuda a mantê-los vivos diante do ataque que vem de todas as direções. Como sempre, os que já passaram por esse teste antes sabem reagir melhor. O examinador argumenta que nem isso vai salvar a maioria do grupo, porque só o primeiro teste tem uma taxa de sobrevivência de 30%. Estratégias comuns não vão sustentar esses candidatos por muito tempo, mas alguns combatentes interessantes começam a mostrar resultados de destaque. E finalmente lá está Aster, parado de forma ameaçadora, farmando aura, com as lanças nem chegando a encostar nele. O resto se pergunta que diabo de estratégia é essa do moleque, ou se ele já congelou de medo. Assistindo de longe, Grian está rezando pela desgraça do nosso garoto, implorando para que ele seja retalhado e massacrado ali mesmo, e então chega o momento que todos nós esperávamos. Aster estende a mão para sua linda espada preta e a desembainha numa fúria carmesim, cortando cada projétil de uma vez só. É uma tempestade espiralada que não deixa nenhum projétil encostar nele, com o jovem mestre desperto desafiando o examinador a aumentar a temperatura. A tempestade é suficiente para provar que esse moleque é um monstro literal, deixando pasmo até o próprio examinador, que não consegue acreditar na genialidade do candidato de criar uma corrente ascendente
surpreendente, porque ele era a tempestade em si. Por fim, a tempestade de mana chega ao seu desfecho apropriado, surpreendendo o examinador e puxando toda a atenção para o nosso garoto. O examinador aplaude os sobreviventes de um jeito meio sinistro e os incentiva a olharem para os corpos dos que caíram, já que os que continuam de pé passaram oficialmente na primeira prova. Porém, sem nenhum tempo de descanso, o examinador pretende mostrar a eles a próxima prova, levando o grupo para lá na sequência. Smite e os outros ficam tomados de medo e choque, percebendo que nenhuma folga eles vão ter, mesmo depois de enfrentar o inferno em pessoa. Aster provoca ele por já estar exausto, enquanto o veterano não consegue conceber como esse cara não está nem abalado pelo teste e ainda por cima chamou a atenção do examinador que conduz a prova, que considera o portador das 7 asas uma fera literal. O quadro está mais claro do que nunca. Grian relembra a conversa dele com uma certa pessoa que ordenou que ele garantisse que o garoto não se tornasse um cavaleiro real pelo bem da família principal. O examinador conduz os candidatos até o próximo campo de provas, explicando que todos vão receber espadas idênticas em nome da justiça. Alguns parecem confusos, o que faz nosso garoto se perguntar se tem algo diferente dessa vez. Smite explica que as espadas geralmente entregues não são muito diferentes. O melhor palpite dele é que estão todos de sobreaviso por causa da lâmina de mana que Aster usa. Em outras palavras, a igualdade está sendo introduzida especificamente porque o humano tem uma vantagem de arma acima de todo mundo. Interrompendo a calma, Grian aparece para descer o cacete no primo e provoca Smite por ter virado o capacho de Aster. O veterano briga pelo respeito dele, mas Grian continua desrespeitando ele e o declara membro da casa Smite, o que faz dele um nobre de terceira categoria que vai aprender uma lição dolorosa por se aliar à pessoa errada. Esse tom ameaçador transforma o veterano num covarde que rapidamente se dirige a Grian com o máximo de respeito, explicando que ele não tem nada a ver com Aster. A situação toda não decepciona nosso garoto, mas serve para mostrar que os aliados dele podem ser arrancados com facilidade, o que torna esse campo de batalha um ambiente hostil. O examinador pede atenção para explicar as regras. Essa luta vai ser uma batalha de cerco em que eles serão divididos em 3 grupos disputando o controle de vários acampamentos. Um acampamento é considerado ocupado quando a bandeira da equipe dos competidores está hasteada no mastro, e ocupar 2 acampamentos ou mais determina o vencedor. Ações voltadas a destruir as bandeiras são proibidas, mas fora isso não há limitação nenhuma. As espadas concedidas dão permissão total para matar todo e qualquer inimigo que cruzar o caminho, o que transforma tudo num Battle Royale mortal. Com as explicações fora do caminho, o examinador divide as equipes. Grian fica com o acampamento vermelho, outro moleque de destaque fica com o amarelo, enquanto Smite e Aster ficam com o azul no nome deles. Com o sinal de fumaça já disparado, a prova entra em movimento. Existe um total de 3 bandeiras distribuídas por acampamento com o objetivo de tomar 2 deles. Na prática, isso significa que só um acampamento vai passar entre os 3, mas tem algo mais assustador com que Aster está preocupado. O resto está focado no fato de que vão ter que enfrentar a família principal Elmheim. Nosso garoto não entende a origem desse medo e o veterano explica que todos ali estão apavorados com a retaliação da família Elmheim, ainda mais porque o oponente deles é ninguém menos que Grian, o jovem mestre da linhagem principal. Se alguém ousar apontar uma espada para ele, será difamado e terá a família massacrada. Esse medo persistente está sempre à espreita. Aster pergunta se eles já estão desistindo dessa prova. O veterano diz que eles podem simplesmente esperar a próxima prova chegar, já que essa é uma decisão mais sábia do que jogar a vida fora. Esses covardes sabem que alguém que possui as 7 asas não tem como entender a situação dos fracos. Mas isso também é um evento interessante. Aster agora vai jogar sozinho em nome da equipe azul. Ele entende perfeitamente que o terror da família Elmheim pera sobre tudo. Esses desgraçados são tiranos que não esperam nenhuma desobediência. Grian é o símbolo principal deles por ser filho de Rodrik. É natural que os fracos se sintam do jeito que se sentem. Se intrometer nessa briga de família é uma roubada para qualquer um de fora. Então nosso garoto até entende a lógica. Mesmo assim, conforme ele se aproxima da Casa Amarela, o ambiente lhe parece silencioso demais, o que faz ele se perguntar se esses caras estão fazendo silêncio de propósito. O líder do acampamento fica impressionado que Aster tenha vindo até aqui sem nenhum reforço, o que significa que a situação está indo exatamente conforme as expectativas de uma certa pessoa. Esse ele misterioso chama a atenção de Aster. Mas o que é mais grave é o choque do nosso garoto ao ver que o acampamento amarelo já derrubou a própria bandeira. O loiro balança a bandeira no ar, desafiando o garoto como oponente dele, enquanto uma bandeira vermelha marca o acampamento deles, basicamente confirmando que o acampamento vermelho se aliou ao amarelo. E por trás de tudo isso, o mentor é ninguém menos que Grian, que reuniu um exército de 2 acampamentos para ensinar ao primo uma lição sobre o jeito como os Elmheim realmente lutam. A batalha de cerco reúne 20 participantes em 3 equipes diferentes. O objetivo é simples: uma bandeira erguida na base inimiga é o requisito
requisito mínimo para passar. Encarando esse loiro no momento, nosso garoto está curioso para saber por que ele desistiu da equipe amarela e por que está do lado dos vermelhos. O loiro diz que apenas formou uma aliança com os Elmheim para erradicá-lo. A propósito, esse moleque é o filho mais velho da casa Nolan, conhecida principalmente como a fundadora da esgrima de corte. E preste atenção nisso, o mano se chama literalmente Christopher Nolan. Isso mesmo, aquele diretor sinistro se convocou para dentro desse manhwa em toda a sua glória. Enfim, a primeira prova não mostrou tanto assim o talento de Nolan por causa da tempestade de Aster, mas os únicos que passaram pelo desafio sem suar foram esses dois. Isso mostra o tamanho do significado de Nolan por igualar a performance de um portador de 7 asas. Os dois são incríveis, cada um do seu jeito, mas só um pode passar. Focando na luta em si, os choques entre os dois vão e voltam. Nosso garoto lembra ao loiro que, mesmo formando uma aliança, só uma equipe vai vencer. Mas é exatamente por isso que o astuto Nolan decidiu que os Elmheim é que vão tomar a vitória, se juntando a Grian para atacar a base do azul. Em outras palavras, Smite e os outros estão em perigo enorme pelas costas dele. Aster pergunta se esse cara também foi ameaçado por Grian da mesma forma. Nolan não dá a mínima. Ele está simplesmente seguindo o que deveria ser o caminho hierárquico destinado a eles como cavaleiros, já que esse é o comportamento natural dos nobres. A esgrima elegante dele impressiona o próprio Aster, enquanto golpes precisos vão lascando a arma do nosso garoto. Mas aqui entra uma observação interessante. Parece que os funcionários entregaram a Aster uma arma defeituosa de propósito. Tudo está sendo tramado contra ele com o único objetivo de destruí-lo. Os golpes precisos de Nolan continuam, enquanto ele enfatiza que nunca gostou dos Elmheim desde o início, ainda mais de um exibido de Araki como Aster. E dizendo isso, o mano realmente parte a espada do nosso garoto ao meio, mas isso não é suficiente para derrubar esse cara. O Tojo magrelo agarra um pedaço da lâmina estilhaçada e arremessa em velocidade total na direção de Nolan, que mal consegue bloquear a tempo. Aquilo foi uma distração só o suficiente para permitir que nosso garoto escapasse da luta. Aster não pode arriscar continuar o duelo, já que tem alguém mais importante para cuidar. Isso dá ao loiro uma arrogância que ele não conquistou, fazendo ele acreditar que talvez tenha assustado o moleque. Mas então os olhos dele caem sobre o pedaço estilhaçado da espada. Inspecionando direito, Nolan percebe na hora que a arma era defeituosa, o que significa que os Elmheim interferiram mais uma vez para estragar a diversão dele. De volta à base de Aster, ele chega procurando o Smite, mas Grian já está ali, tendo rasteado a bandeira dele no topo da base azul também. O jovem mestre arrogante da família principal acha que talvez o loiro tenha sido derrotado em combate, mas não que isso importe muito, já que eles já garantiram a terceira base. É uma conquista total e absoluta. Mas em vez de escutar a lenga-lenga desse perdedor, nosso garoto pergunta a Grian o que aconteceu com os camaradas de confiança dele. Isso estraga a festa do cara, enquanto uma lâmina aponta para as costas de Aster. E adivinha só, é o Smite de novo, que o traiu pela segunda vez. O veterano está sentindo uma culpa enorme por fazer isso, só que ele precisa para salvar a própria pele. Grian esculacha a equipe azul, que se rendeu imediatamente sem mostrar nenhum sinal de resistência. Embora ele fique impressionado que até os macacos plebeus sem cérebro pareçam saber que lado escolher em tempos de conflito. Nosso garoto pergunta se eles estão tão confiantes assim em derrotá-lo pelo número, mas Grian garante que eles na verdade já venceram, já que a batalha de cerco é decidida por 2 ou mais bases capturadas até o fim do exame. Então, mesmo que nosso garoto corresse o mais rápido possível para hastear bandeiras em cada base, ele não conseguiria proteger nenhuma delas, porque no momento em que Aster fosse para outra base, os homens de Grian voltariam para retomar a que ele já tinha capturado. Isso significa que as duas bases sempre vão continuar nas mãos deles, transformando tudo num loop desesperador e infinito. Preciso admitir que mesmo para um vilão lixo, essa é uma estratégia bem inteligente. Mas claro, nosso garoto tem uma resposta diferente, com a abordagem de força bruta de derrubar cada um deles. Aster levando a mão à lâmina aterroriza Smite e os outros, mas o jovem mestre da família principal desmascara o blefe do nosso garoto, já sabendo que a espada que ele empunha é falsa. Apesar do brilhantismo das 7 asas, sem uma arma nada disso importa. O que levanta a pergunta se o Jon Snow aqui quer encarar um exército inteiro sem nenhuma espada no nome dele. Ah, mas veja bem, Aster é a encarnação da aura e desembanha a lâmina estilhaçada, o que deixa Smite pasmo antes de jogá-la de lado. Isso faz Grian acreditar que ele já venceu a luta, mas no momento em que essa espada quebrada toca o chão, o jovem mestre trava o olhar no próximo movimento dele.